Em 1995 se rememorava os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares e houve uma mobilização nacional em vários setores da sociedade. Isso culminou até numa marcha a Brasília, coordenada por Edson Cardoso, um intelectual negro residente em Brasília. Então, quando toda a sociedade brasileira, o movimento negro brasileiro, se articulava e se movimentava em torno dessa rememoração, né, dessa efeméride, 300 anos do herói negro, eis que um líder e ativista homossexual, dos direitos dos homossexuais no Brasil, um antropólogo da Universidade Federal da Bahia, Luiz Motti, resolveu escrever um artigo levantando a hipótese, aliás não, afirmando a hipótese de que Zumbi dos Palmares era homossexual. Ora, o debate naquele ano não era em torno da sexualidade de Zumbi, e sim do que ele representava para a causa da luta dos direitos humanos. O artigo de Luiz Motti repercutiu porque dentro dos jornais, aqui na Bahia e mesmo em São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer, há, digamos assim, também simpatizantes da causa homossexual, ou seja, há mais simpatizantes nas redações das causas homossexuais do que da causa do racismo, que a maioria dos elementos que compõem as redações dos jornais e das emissoras de TV, evidentemente, suspeitam, digamos assim, da justeza do debate racial no Brasil. Quanto à questão da homossexualidade, não. Então, o artigo de Luiz Motti, a ele foi dado uma repercussão enorme na mídia nacional. Eu estava fazendo o mestrado na Universidade Federal da Bahia, como diretor e coordenador executivo do Núcleo de Consciência Negra, e fui examinar aquilo que Motti chamou de 5 teses de que Zumbi era homossexual. Ele diz lá, uma das teses dele de que Zumbi era homossexual é que Zumbi ele foi criado enquanto criança e pré-adolescente por um padre. Nós já dissemos que Zumbi, quando criança, foi entregue aos cuidados de um padre num povoado chamado Porto Calvo, onde hoje é Alagoas e tal. Depois o padre regressou para Portugal aos 12 anos, Zumbi retornou ao Quilombo. Pelo fato de ter sido criado por um padre, e Luiz Motti diz assim, como a maioria dos padres da época, parece que 30%, segundo Luiz Motti, dos padres da época, sacerdotes católicos e cristãos, eram homossexuais, então ele levanta a hipótese que Zumbi é homossexual por causa dessa. Essa é uma tese. A outra tese de que Zumbi seria homossexual é o fato de, segundo Motti, Zumbi nunca ter se casado, ou seja, não se ter conhecimento de que Zumbi era casado. Ora, não se tem conhecimento de muita coisa do cotidiano palmarino, século XVII, século XVI, século XVII. Mas, segundo Luiz Motti, Zumbi seria homossexual exatamente porque não teve esposa. Essa é outra hipótese. Uma outra hipótese que ele levanta, uma tese que ele levanta que Zumbi era homossexual, é que, segundo Motti, há escritos dizendo que Zumbi dos Palmares ele tinha um apelido no Quilombo. O apelido dele era Sueca. Segundo Motti, isso seria um indício de que ele era homossexual. Um outro indício de que Zumbi era homossexual é o fato de que a região provável de onde vieram os líderes do Quilombo, lá na região lá de Angola ou do Congo, né, segundo Motti, naquela região a homossexualidade graçava tranquilamente entre aquela comunidade, já que a origem dos ancestrais de Zumbi dos Palmares em Angola era aquela região. Essa é outra tese de que Zumbi era homossexual. Então eu examinei cuidadosamente as teses na época de 1995. O artigo de Motti, as teses causaram furor. A própria casa dele aqui em Salvador amanheceu pichada
segundo ele, pessoas do movimento negro picharam ameaçando ele de morte. De fato, houve essas pichações. Quer dizer, falta às vezes por parte de nós do movimento negro um certo laissez-faire, né? A gente se leva muito a sério, a gente leva as coisas muito a fogo e faca. Então picharam de fato, ele se sentiu ameaçado, contou com a solidariedade novamente da imprensa, olha que coisa horrível e tal. Eu, em São Paulo, o que eu preferi foi examinar as 5 teses apresentadas por Luiz Motti, estudar todas aquelas teses e as questões levantadas por ele e produzir um artigo que foi publicado, foi acolhido, aliás, pelo editor na época de um caderno dominical da Folha de São Paulo, né? Era um suplemento mais, editado por Alcino Leite Neto, hoje meu amigo desde aquela época, né? Alcino Leite Neto, inclusive, não é necessariamente digamos assim, não compartilha necessariamente do que eu penso. Aliás, ele parece compartilhar mais do que o que Motti pensa. Mesmo assim, ele acolheu o meu artigo e durante cerca de 1 mês e meio a Folha promoveu uma maior polêmica em torno desse assunto. Quer dizer, eu contestava as teses de Motti, evidentemente, uma a uma, e dizendo que respeitava-o como um militante das causas homossexuais, dizendo que ele estava querendo desviar a atenção do debate tão duramente levantado pelo movimento negro em torno do racismo, naqueles 300 anos de Zumbi. Ele tentava desviar o debate. Não era a sexualidade de Zumbi que estava em questão naquele momento, não havia nenhum problema se Zumbi fosse ou não, tivesse ou não preferências homossexuais ou bissexuais, não era isso do que se tratava. E eu dizia que respeitava o trabalho de Luiz Motti, né, a militância dele pela causa homossexual, mas que as teses levantadas por ele demonstravam um certo despreparo, e que ele estaria na fase anal do conhecimento sociológico, antropológico dos Palmares. Claro que Alcino Leite Neto cortou essa expressão, que Motti estava na fase anal do conhecimento, mudou lá a palavra para outra coisa, mas esse debate, essa polêmica, durou mais de 1 mês, porque Luiz Motti replicou, me chamou de corifeu do movimento negro, de homofóbico. Foram uma troca de farpas através do jornal Folha de São Paulo, a partir dessa contestação que fiz ao artigo de Motti. Ele se tornou quase que meu adversário. Depois, quando eu retornei a morar em Salvador, criei um jornal alternativo, um jornal chamado Província da Bahia, que circulou aqui no final da década de 90 até meados dos anos 2000. E quando eu criei o jornal, eu resolvi criar uma coluna gay. E pensei, qual é a melhor pessoa para ser o patrono, para assumir essa coluna? Luiz Motti. Procurei Luiz Motti e disse, Motti, tá aqui a coluna. E ainda deu o nome da coluna Arco-Íris. E Luiz Motti, por um tempo, foi o responsável pela coluna Arco-Íris da Província da Bahia. Esse é só um episódio que eu queria contar. Não esqueça de subscrever o canal, se inscrever nesse botãozinho vermelho e também apertar o sininho para receber as novidades. Um abraço e o debate continua.